fazer o baterista. Glória a Deus. Cumprimento aos irmãos na paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Converse a cabeça e ore comigo em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, santo e justo, Deus Criador de todas as coisas, a pessoa amada, bendita, teu Filho Jesus, Deus Pai, outra vez que nós levamos nossas vozes a Ti, para agradecermos a Ti, Deus Pai, pela porta da providência, do qual o Senhor Tu tem sido fiel para com cada um de nós. Obrigado, papaizinho querido, pela fidelidade dos Teus filhos, a boa vontade, ó Deus, pela fé e a confiança, a crença naquilo, Pai eterno, que Tu tem falado através das Tuas sagradas Escrituras. Os Teus filhos têm trazido, Senhor Pai, para a manutenção desta casa. Esta casa, Pai Todo-Poderoso, tem as suas necessidades e ela merece ficar mais bonita, Pai, do que a nossa própria casa. Pois quando chamou o profeta Ageu, foi exatamente Deus Pai, para cobrar porque a casa dos viventes estava melhor do que a tua. Então eu te peço, Deus Pai, por intermédio da fidelidade e boa vontade dos teus filhos, para com o teu reino aqui na terra, com certeza, Deus Pai, trarão sempre as suas contribuições, na certeza que tu recompensa e faz multiplicação. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos e consagramos estas contribuições no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite, outra vez, Papai do Céu nos dá a oportunidade. Nós estamos aqui para nós cultuarmos ao Deus eterno, né, e contemplar as suas maravilhas e poder dizer que Ele é Senhor por toda a eternidade. Glória a Jesus. Nesta noite, quero dizer aos irmãos, né, o motivo por que cheguei um pouco atrasado, peço perdão aos irmãos, não é costume meu, glória a Jesus, mas foi necessário, né? Fui receber ali em Sobral os vidros dali da galeria e atrasou um pouco lá também, né? O irmão aí das escadas, e o tempo passa rápido, a gente menos dá fé, né? E muita chuva em Sobral, passa perto de Senador, muita chuva, e as estradas péssimas, e eu com medo de quebrar os vidros. Quando batia em buraco, aí tapava assim o ouvido, né? Também que eu estava ouvindo os estrados dos vidros, tá entendendo? E coisa muito frágil, né? O vidro. E eu trouxe no banco do carro, né? Mas mesmo assim eu ainda com medo, e o rapaz, o negócio aqui é melindroso mesmo. Para nós que já temos aqui, né, a maneira de conduzir é diferente, mas para você realmente corre muito risco. Mas eu tenho que você deve ter guardado ali, né? Então ali, tá certo? Em nome de Jesus, nós podemos colocar ali, deve colocar naquela varanda, e naquele espaço ali é vidro. Caso suba uma criança, não tem perigo de querer se balançar, né? Pensar que é balancinha ali, né? Então a gente corre o risco, né? Então nós vamos colocar em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, dizer aos irmãos que vão, Kleber, ele veio congregar aqui também conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele veio de Sobral, isso já faz tempo, mas logo que chegou aqui, a esposa ficou grávida, né? E nesse negócio com esse cuidado, né? Tem alguns problemas, Então onde vocês veem hoje, irmão Clébson, tá bom? Vocês têm a paz do Senhor, porque é nosso irmão, faz parte desta igreja, tá certo? E ele com a família, né? Daí ele na luta tentar chamar o garotinho aqui no meio dos outros, mas vai dar certo, pode ficar tranquilo, ele vai se acostumar. Um dia ele lá no seu pé, né? E você
vai ser abençoado e recompensado em nome do Senhor Jesus. Então, nosso irmão, outra vez, volta, a congregar, vamos dizer assim, de uma maneira permanente, e poder voltar à sua comunhão depois também, Você estava da maneira que estava e não estava sendo. E o trabalhar no Espírito Santo é a coisa mais preciosa que pode existir na vida do cristão. Glória a Deus. Meus queridos, nesta noite, estava aqui observando a palavra que foi lida como leitura oficial deste culto, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, e ele mostrava aqui, na verdade, uma preocupação, não somente pelos Colossos, mas também estava aqui a preocupação que ele tinha com a Laodiceia, e aos demais outras congregações que ele criou em algumas cidades. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer a vocês antemão que esta palavra Laodiceia, ela na verdade não é uma denominação religiosa, é uma cidade, tá certo? Infelizmente muitas pessoas têm se confundido e vê na igreja um mundo de nome de cidade, e quando a Bíblia fala sobre as igrejas, alguém pensa que as denominações, e é um embaraço terrível. Mas o apóstolo Paulo, ele teve esta preocupação, e podemos dizer, meus queridos, que nós somos seguidores de Jesus, guardião da palavra, observando que a nossa base de fé, ela é a base doutrinária dos apóstolos. E o apóstolo Paulo, ele foi um dos apóstolos que tinha preocupação com a igreja do Senhor Jesus. E observando aqui, ele disse: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha uma luta e uma batalha travada espiritualmente pela igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Isso aqui, meus queridos, muitas das vezes alguém não entende o cuidado em que a liderança que anda na direção de Deus tem com as pessoas. Mas às vezes as pessoas não conseguem entender, às vezes as pessoas não conseguem compreender, e muitas das vezes, por estar tocado, vamos dizer, pela embriaguez, como disse Paulo, as pessoas terminam discordando da preocupação em que o pastor tem, o missionário ele tem, que era o caso do apóstolo Paulo, na pessoa do Senhor Jesus, o Espírito que habitava nele. Ele tinha preocupação, porque ele enfrentava algo em que alguém não tinha coragem, mas o Senhor deu a ele a coragem. Determinou muitas vezes no coração dele dizer palavras que para alguém eram palavras agressivas. Existe um momento que o apóstolo, um exemplo, quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 3, onde falha a memória, versículo 2, ele chegou a chamar alguém os cães, e ele repetia isso porque ele tinha ouvido de Jesus, não é? Quando alguém ouvia a palavra e fazia de conta, procurava pisar, desfazer daquilo que Jesus tinha falado, aí Jesus olhava para os discípulos: olha, vocês não pegam as coisas santas e lançam os cães, não. E o apóstolo Paulo, ele aprendeu de Jesus a maneira como Paulo falava, irmãos,
Eu acredito que na atualidade existe ainda as sementes, por que não dizer aqueles que restaram ainda da época do apóstolo Paulo, pois nenhum dos espíritos que operavam naquela época ainda foram presos. Não, a terceira parte que foi presa, para que não viesse a atormentar tanto quanto eles tinham realmente poder para atormentar as pessoas, eles ficaram presos. Mas os que ficaram em liberdade da época do apóstolo Paulo, estou deixando um pouco para trás os demais que vieram antes dele, mas eu quero dizer que o meio combate que Paulo teve, eles ainda estão por aí, irmãos. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter realmente esse discernimento. Olha o versículo de número 2, ele diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, aleluia, para conhecimento do ministério de Deus, Cristo. Quem é o ministério de Deus? Cristo. O próprio Jesus, ele é a revelação de Deus para com o homem. Quando nós falamos em ministério, isto significa algo limitado a alguém que representa, vamos dizer, um grupo. E quando nós falamos de ministério, no caso da igreja, nós falamos de habilidade que o Pai Eterno, o Deus Todo-Poderoso, ele dá a cada pessoa. E para quem não conhece, não sabe, ele diz: isso é um mistério, um negócio desse, né? É o que mais incomodava, na verdade, os fariseus da época de Jesus, quando eles tiveram a oportunidade de ver uma pessoa como, no caso, Pedro e João, sendo tão usado, e eles conhecendo a história de onde eles vinham, de onde eles vieram, como que pode? O pescador desse aí botar nós no bolso com discurso, como é que ele cala a nossa boca? Então era o mistério, tá certo? O mistério de Deus estava em Cristo, e Cristo agora estava em Pedro, estava em João, estava em Paulo, está em mim, está em você. Louvado seja o nome de Deus Pai, para revelar os segredos de Deus à humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo a palavra nesta noite? Aleluia. Olha só, no versículo de número 13 ele diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todo o tesouro da sabedoria e da ciência está escondido em quem, irmãos? Diga aí: em Cristo. Versículo de número 2, o conhecimento do mistério de Deus, que é Jesus, que traz para nós entendimento, que nos dá entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 10 e 12. Eu quero trazer para os irmãos uma palavra liberada da parte do Espírito Santo, irmãos. Uma palavra que traz a identificação verdadeira, aonde nós podemos admitir que está escondido a verdadeira religião, já que nós vivemos em um mundo que as pessoas estão perturbadíssimas e perguntam onde é que está a verdade. Não é verdade? É muita gente querendo saber aonde está a verdade, porque é muita gente gritando e dizendo que fala a verdade. Você abriu aí, encontrou? Quero que os obreiros me ajudem, por favor. Atos capítulo de número 4. Aí você lê verso 10 ao 12. Glória a Deus. Louvado seja conhecido de vós,
seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está santo de todos vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? A palavra nesta noite da revelação de Deus, para nós o conhecimento do ministério. Porque o pastor trouxe esta palavra? Porque o Espírito Santo ele testificou no coração de quem escolheu esta leitura oficial. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito testificou comigo a confirmação desta palavra que o Pai nesta noite quer que você entenda, compreenda. Aonde está a verdadeira religião? Aonde está o verdadeiro evangelho? Aleluia. Aonde está o verdadeiro reino de Deus? Nós descobrimos aqui de que este conhecimento, o Deus Pai usando Pedro diante do Sinédrio, ele teve a coragem de revelar às pessoas aquilo que eles não sabiam, não conheciam, com a religiosidade deles, seguiu eles de uma maneira que eles não entendiam, que tinham crucificado o Filho de Deus. Aleluia. E na ignorância deles, eles continuavam como pessoas zelosas e como quem temesse a Deus, acreditando eles que a maneira religiosa deles era que ali estava a igreja que Deus tinha deixado. Existe até uma defesa de alguém que quando alguém diz assim, esta igreja Babilônia, alguém tem o atrevimento, a coragem de dizer assim, foi a primeira que Deus deixou. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, se Ele deixou é porque não presta. Está entendendo? A expressão, né, que alguém, vamos dizer, às vezes não tem recheado bíblico para falar para as pessoas, e cortando logo o assunto dele, então se Ele deixou é porque não presta, né? Por que o irmão deixou o mundo? Porque o mundo não. Diga, por que você deixou o mundo? Porque o mundo não presta. Tá certo? Porque o mundo não presta. Aí você deixou. E o que não presta, você joga no lixo. Tá certo? Mas voltando aqui a palavra, o apóstolo Paulo, ele procurou mostrar para aqueles que têm crucificado a Cristo, dizendo que ele foi a pessoa e que ia trazer, olha só, para o povo de Israel, o conhecimento da palavra, a revelação da palavra. Eu estava dizendo que quarta-feira, quando a irmã leu a leitura oficial do culto, né, que foi o capítulo 1 de Lucas, verdade? Do verso 1, ou melhor 5 até o verso 17, se não me falha a memória, diz que quando João Batista nasceu, ou quando ele estava ainda para nascer, melhor, o anjo deu uma mensagem a Zacarias e disse que a mulher dele, com a idade, ia nascer um menino, e esse menino seria um profeta da casa de Deus. Aleluia. E ele, com o ofício de profeta e de sacerdote, ele ia chegar e plantar o reino de Deus. Aleluia. Ele ia fazer com que os rebeldes se convertessem, ele ia fazer com que a intriga entre pai e filho viessem à paz. Oh glória! Entre as nações ele ia trazer agora novas de paz. Aleluia! E eu vejo, meus queridos e amados irmãos, que quando Deus também nos escolheu, Ele escolheu e nos nomeou
para que nós também venhamos todos em um só Espírito levar a paz. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo está pegando fogo na intriga, o mundo está pegando fogo realmente na guerra, mas nós somos diferentes. Nós não somos daqueles que crucificaram Jesus Cristo, o Nazareno. Não, nós precisamos gritar e dizer que nós servimos um Deus que ressuscitou-se Ele dentre os mortos. Aleluia. E agora, não existe salvação, não existe escape, não existe, vamos dizer, a vida eterna, se não for por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Se você assim fizer, você se identifica com a igreja de Cristo. Por quê, pastor? Porque lá em Mateus, você vai ver o capítulo 16 e o versículo 18, quando Jesus disse que as portas do inferno não vai prevalecer contra quem, irmãos? A igreja. Isto significa que eles vão o quê? Indo para cima de mim e eu indo para cima deles, né? Eles vêm com argumento sem ser da Bíblia, mas eu vou com o argumento da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela se identifica desta maneira, levantando a bandeira de protestar. A igreja que não protesta, ela não é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja que levanta a bandeira para protestar o pecado, esta é que é a igreja do Senhor Jesus. Então Paulo, ele deixou aí bem claro, e nós somos capazes de revelar esse mistério de Deus, Cristo, revelar. Foi isso que Pedro disse naquele momento, né? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém fica achando que Maria ajuda na salvação de alguém, é para você falar com coragem, não é para você falar com medo, não. É para você falar com entusiasmo. Está entendendo? Você tem que dizer não. O Criador não existiu depois da criatura. Aleluia. Quando alguém tentar te ensinar a oração Santa Mãe de Deus, você vai dizer: não existe Santa Mãe de Deus, de jeito nenhum. Existe Deus Pai da Santa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai da Santa, porque você é santa, porque você é santo em Cristo Jesus. Aleluia. Porque você foi santificado pela fé. Tá certo? Lá em Romanos capítulo 5 diz que nós somos justificados mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Pai. Se alguém chegar para você dizendo que existe salvação sem ser em Cristo, diga: é mentira do adversário do reino de Deus. Saiba de que só existe salvação. Aí vai andando, né, dando continuidade, que os seguidores da religião verdadeira, irmãos, obedecem aos mandamentos de Jesus. Os verdadeiros seguidores da verdadeira religião obedecem a Jesus, mas só se obedece quando se compreende. Se não compreender, não tem como obedecer. Veja em Marcos capítulo 7, verso 14, tá certo? Vamos lá, em Marcos capítulo 7, verso 14. Também você vai encontrar em João 14 e o verso 6. Outro abre em 1 Timóteo 2 e 5. Só para nós aqui chegarmos quem é a verdadeira religião. A verdadeira religião está nesses 3 versículos aqui. Vamos lá. Quem já encontrou no Marcos 7, verso 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos, ou vós todos, e compreendei. Amém? Jesus chamou a multidão, e
e ouvi-me. E depois de ouvir-me, e compreendeis. A multidão, irmãos, é incontável. Só que os seguidores de Jesus, eles, além de ouvir, se ele não entendeu Jesus, eu não entendi, era assim que os discípulos faziam. Ele não ficava murmurando, ele não ficava perguntando outra pessoa. A pessoa certa deles perguntar quem era. Jesus. Jesus, você falou, vou parar, nós não entendemos. Nós não conseguimos compreender. Aí Jesus falou, pois eu vou explicar a vocês. O que eu falo, nada é para ficar sem entendimento. Isso que Jesus estava querendo dizer. Então, a multidão que seguia Jesus, a primeira coisa de seguir a verdadeira religião é o quê? É ouvir. E é entender. Não ficar como disse o profeta Isaías: este povo não ame com os lábios, mas o coração está longe. Isso é de quem não entende. Compreendeu, irmãos? O pobre do defunto, ele entende alguma coisa? Mas existe a missa de por presente dele, rogando por ele. Não entende, nem escuta. Se nós estivermos na igreja desse jeito, irmão, somos defuntos ambulantes. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Paulo teve o discernimento do mistério de Deus, que era Cristo, e ele diz: por que alguém come e bebe indignamente? O que ele diz mais? Come e bebe para a sua própria. Aí na adiante ele termina dizendo: por causa disso há entre nós muitos fracos e a conclusão diz que muitos já morreram. Que seja, está na igreja, está ouvindo a palavra, mas a palavra não surge efeito, irmãos. Por que não surge efeito? Porque além de não querer ouvir, quando ouve é de mau grado. Será que esse culto termina mais junto? Mas será que o pastor só sabe doutrinar? Será que o pastor não tem alguém para ele cuidar sem ser eu? A preocupação aqui do apóstolo Paulo, o combate dele, né? Ele diz: tem um grande combate por vós. É no mundo espiritual. Você passou o dia todo hoje no colo, né? Aí talvez você diga: pastor, e você também? Verdade. Porém, na hora que eu estava no corre, eu estava sentado na cama do repouso com a Bíblia na mão. Ele dizia para todos vocês: precisar de mim, vocês sabem onde eu estou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês já sabem onde eu estou. Não me perturbe no telefone. Vão lá onde eu estou, porque eu queria ganhar tempo. Está entendendo? Eu queria ganhar tempo. Jesus vai dizer: meu amigo, vai lá. Olha, Jesus é tão bom que encontrou alguém que me seguir a Deus, já está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra, nesta noite, irmãos, é que nós precisamos entender. Nós não podemos ficar na casa de Deus como mortos, sem ter entendimento, não. Você nasceu sem entendimento. A criancinha, não, tanto vai botar o leite como o caldo de feijão na boca dela, ela vai se acostumar, o organismo vai aceitar, está entendendo? Se você fizer assim, você novo convertido precisa saber de uma coisa: que se você estiver na casa de Deus, você cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus Pai. Quanto mais ausente você fica, mais fraco você fica. Quanto mais você se aproxima, mais forte você vai ficar. Tá certo? Você vai se alimentar através da palavra, e quando chegar as heresias, você vai dizer: não, eu estava na igreja,
O pastor pediu para abrir a Bíblia, mostrando o caminho verdadeiro e a religião verdadeira. E qual é o caminho verdadeiro? Abra agora em João 14:6. Quem foi que disse que era verdadeiro? Se foi ele ou se foi os homens? Ele confessou com a boca dele. Jesus confessou com a boca dele. É por isso que Pedro apontava para Jesus. Eu e você precisamos apontar as pessoas para Jesus. Agora, se alguém não aceitar, aí o negócio fica mais sério. Quem já encontrou? Pastor, sei de qual, pode ir aí para mim. Vai, fica em pé e diga, diz aí, Deus. João 14:6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é a religião verdadeira? Senhor Jesus. Como eu posso me identificar como seguidor desta religião verdadeira? O versículo antes diz que é ouvir e compreender. Quando nós compreendemos, irmãos, aí nós praticamos o que Ele manda. Se você não fizer o que Ele manda, você está provando que você não está o quê? Entendendo. Ou não é verdade? Por que Paulo e Pedro e João e os demais pregavam e apontavam tudo para Jesus? Porque eles compreenderam. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Quem foi que Paulo gritou bem forte? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Isso aí, irmãos, quando nós entendemos quem é a religião verdadeira, quem é o caminho verdadeiro, e por internet de quem unicamente nós podemos chegar no céu, aí a gente leva em consideração isso. Não há um só Deus. O Deus que fez os céus, a terra, o mar e nós também. Um só Deus fez tudo, não é verdade? Agora, entre esse Deus e nós, quem é o mediador? Quem é o mediador? Então Jesus, ele é a única religião verdadeira. Louvado seja o nome desse Pai. Porque alguém está perguntando: qual é a religião certa? As pessoas confundem. Qual é a denominação que anda mais perto de Deus? Isso as pessoas eram para perguntar assim. Não é para mim isso. Era para as pessoas perguntar qual é a denominação que anda mais perto de Jesus. Qual é a denominação que está mais longe de Jesus? Quem é o indivíduo que está mais perto de Deus? Quem é o indivíduo que está mais longe de Deus? Será que esse indivíduo de fato está mais perto de Deus? Ou está mais longe de Deus do que o Zé? Como nós vamos identificar essa pessoa que está mais perto de Deus? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A dica dos apóstolos, tudo era apontando só para Jesus, não é? Era apontando só para Jesus, porque não existia nome de denominações, não. E como era que era conhecido? Os seguidores de Jesus, os seguidores do caminho do Senhor. Oh, glória a Deus! Os seguidores do caminho do Senhor. É por isso que Jesus dizia: eu sou o caminho. Porque que Jesus ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 13, 14, foi que Jesus disse? Vamos identificar aonde nós estamos.
O que nós estamos fazendo para nós podermos se identificar verdadeiramente, irmãos, como igreja do Senhor Jesus? Em que grupo eu estou e que eu faço parte? De quem eu sou companheiro? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho, que leva à vida, e poucos encontram. Você entendeu? Diga glória a Deus. O caminho é estreito que conduz à vida eterna. Não é estreito, né, irmãos? Hoje talvez você diga, pastor, depois que aceitei Jesus, pensa como o negócio tem ficado estreito. Parece até assim um vocabulário dos cristãos, né? Para o negócio está estreito. O negócio está apertado. Apertado e estreito mesmo. É no estreito e no apertado que você vai chegar ao teu lugar de descanso verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. É pela porta estreita. João capítulo 10, verso 9. Jesus, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvação. Alguém só terá salvação se entrar nas ideias de Jesus. Glória a Deus, nas opiniões de Jesus, guardar os ensinamentos de Jesus e deixar às vezes, irmão, de dar ouvido a quem não tem para dar. Está entendendo? Que Jesus ele tem para dar, ele tem água da vida, ele tem o pão da vida, louvado seja Deus, ele tem sabão suficiente para lavar a sujeira da roupa da gente, está entendendo? Ele tem palavra suficiente para lavar a minha e a tua sujeira, louvado seja o nome de Deus Pai, e só vai chegar lá se for por intermédio do sacrifício da religião verdadeira, que é Jesus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Jesus mostra que é necessário termos entendimento. Nós não podemos vivermos sem compreendermos, irmãos, a vontade de Deus. Não. Abrindo a sua Bíblia em Marcos 7:18. Olha a repreensão aí que Jesus dá para aquelas pessoas. Jesus tinha preocupação com o seu discípulo. Quem acredita que Jesus tem preocupação com você? Eu creio que Jesus tem preocupação comigo. Louvado seja o nome de Deus Pai. Glória a Deus. Mas isto, muito bem, em nome de Jesus. E ele disse: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando para todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Glória a Deus. Você entendeu aí como é que é o negócio? Se a religião, se os ensinadores, os portadores da palavra, vê alguém se contaminando e não tem a preocupação, ele é um mercenário. Ele é um mercenário. A gente precisa sim ter a preocupação. Como é que as pessoas estão vivendo diante de Deus? Como as pessoas estão vivendo diante da sociedade? O Evangelho que não restaura, que não muda o caráter, vou voltar ao grupo que diz ser evangélico. Dizer que é evangélico
para mim é seguir os evangelhos de Jesus, o evangelho, tá certo? Os evangélicos, porque ele veio pelo que o evangelho diz. Aí eu me torno evangélico. Mas se eu não andar de acordo, eu sou um cristão, porque cristão é quem anda no que Jesus disse, aleluia, é no que Jesus falou e a pessoa passou a entender, compreender, realmente eu não posso viver assim, porque senão eu não vou ganhar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí se normalmente a igreja, irmãos, não mostrar para as pessoas que não é os rituais que vai santificar as pessoas, como a dona Babilônia, a dona Babilônia diz, pronto, agora esse tanto de dias, você não pode comer isso, comer aquilo e tal. Nós precisamos se preocupar com o que contamina a alma do homem, louvado seja o nome do Senhor. Se preocupar, meu irmão, com o que pode impedir você ganhar o céu, aleluia, e não aquilo que entra na boca e logo é despachado. A gente precisa ter esta preocupação, que esta preocupação é de poucos. Não vou ensinar não, porque senão aí a igreja vai ficar vazia. Eu acredito que quem deseja o céu, irmão, quanto mais aperta a porta, está entendendo? Quanto mais o caminho é estreito, aleluia, mais ele passa a ter convicção que é esse o caminho verdadeiro que vai me conduzir ao céu. Louvado seja o nome do Deus Pai, que o destino da outra vida é certo para todos, seja do bem ou do mal, né? Profeta Daniel, ele profetizou, capítulo 12, versículo 2, dizendo que naquele dia todos vão ressuscitar. Aí ele diz, uns para a vida eterna, poderia dizer assim, uns para o gozo eterno, e os outros para a vergonha e sofrimento, desprezo eterno, tá certo? Então, meus queridos, vale a pena a gente zelar, aleluia, pelo testemunho com Cristo, né? Lutando para guardar a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus, vocês ainda também não entenderam nada, porque às vezes, irmãos, as pessoas estão dentro da igreja e às vezes até concordam com o descrente e não concordam com o crente que está na comunhão. Está entendendo? É triste, mas é uma verdade, é uma realidade, né? Que às vezes acontece com a pessoa, em vez de concordar com outro crente, concorda com o filho das trevas, que está vivendo o mundo do pecado e se identificando diferente. Louvado seja o nome do Deus que vive e que reina para todos sempre. Vamos adiante, né? Você vai abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Uma das dicas que aparece na interpretação do apóstolo Tiago como verdadeira religião. Ou seja, ele está ensinando que esta prática é para existir entre os cristãos. Os cristãos, eles precisam realmente observar esta palavra. Já encontrou? Leia aqui em nome de Jesus, irmão. Tiago 1, verso 26 e 27. Leia em nome do Senhor Jesus. Como dizer? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes se engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quem pode dizer amém? A última frase. A igreja verdadeira é aqui, se guarda de que, irmãos? Irmão, fala sério. Por que você não falou? Ficou com medo? Você está se corrompendo? Aí?
Você pode dizer, a igreja verdadeira, diga comigo, a igreja verdadeira, e aqui não se corrompe com o mundo. A igreja que não se corrompe com o mundo, irmão, é a igreja verdadeira. Então, pastor, não é a placa, ela contribui um pouco, mas na verdade o princípio da igreja é as pessoas. Porém, as pessoas têm que entender que nós somos um só corpo. As nossas ações, as nossas atitudes podem refletir a uma outra pessoa, porque nós agora cremos e somos seguidores da verdadeira religião, porque era isso que Jesus fazia. Jesus, ele cuidava dos órfãos, dos necessitados, não somente com palavras, não, ele tinha ação que realmente chamava a atenção das pessoas. Tiago ensinou do mesmo jeito que a gente precisa observar, né? Se não me falha a memória, vou para Tiago novamente com você, verdade? Tiago, capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, verso 14, como ele diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e vatai-vos, e lhes não des as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Como quem diz, são as palavras resolvem o problema. Precisa uma coisinha a mais, uma coisinha a mais além das nossas palavras. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Alguém pode dizer: creio. Aí ele vai dizer assim: fazes bem. Também, você está acompanhando comigo? Você vai dizer esta palavra. Também, diga bem forte, irmão. Também só a fé é o suficiente? Só a nossa crença é o suficiente para a nossa salvação? Não. Temos que ter também boas ações. Nesta observação aqui, irmãos, porque Jesus chama a atenção do discípulo logo lá em João 14, verso 1. Olha, crente em Deus. Aí disse: mas também, porque Jesus sabia que o diabo também, ele acreditava e tinha fé em Deus. O macumbeiro tem fé em Deus, o idólatra tem fé em Deus, está entendendo? Os espíritas têm fé em Deus, os testemunhos de Jeová têm fé em Deus. Mas quando se trata do mistério de Deus revelado aos homens, aí eles deixam para o lado. Por quê? Porque o mistério de Deus, que é Jesus Cristo, ele veio e travou uma luta, as trevas com a luz. Porque Jesus disse: olha, eu sou a luz. E aonde Jesus chegava, que tinha ação do príncipe das trevas, quem reinava era a luz. Quem predominava era a
luz. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ficava intimidado era as, diga comigo, quem ficava intimidado era as trevas, e a luz não. Então eu digo a você, ainda que alguém diga, eu creio em Deus. É claro que naquele momento você, com a inteligência que o Papai do Céu te deu, como disse o apóstolo Paulo, com conhecimento, você vai procurar levar a palavra de uma maneira que não maçanhe o formigueiro. Você vai procurar realmente chegar ao ponto dele entender sem você ferir. Mas se ele partir para cima de você para intimidar a tua fé, aí não, aí você tem que manifestar a sua fé. Se ele for do manso que eu digo no sentido de tímido, e respeitar a sua pessoa e vir devagar, aí você vai devagar. Mas se ele chegar com atrevimento, aí não. Você fala como Jesus falava: cala-te, Satanás. Ou então sai daí, use de autoridade, porque você recebeu a revelação de Deus, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Jesus Nazaré. A vontade é de ir mais adiante nesse assunto. O caminho verdadeiro, a religião verdadeira, certo? A fé verdadeira, o crente verdadeiro, aleluia. Aí tem muita coisa para a gente falar, mas as horas me tomaram tempo. Eu acho que eu vou tirar os hinos do começo do culto, para nós se estender um pouco mais na palavra. Está tão gostoso que, como disse Jesus, eu sinto que de mim sai virtude, louvado seja o nome de Deus Pai. E a gente fica com vontade de dar continuidade, mas nós ficamos aqui com o Tiago. Podemos até dar continuidade novamente, nessa mesma leitura aqui, em que foi lido, porque só lemos 3 versículos. Em 3 a gente já parou. E dá para dar continuidade aqui, que a igreja verdadeira, ela segue a doutrina de Cristo e dos. Vamos deixar para sexta-feira? Em nome de Jesus. Amém? Vamos deixar, que a doutrina verdadeira, o caminho verdadeiro, a religião verdadeira, ela segue a Cristo e a doutrina dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós resgatados fomos, o que nos quis salvar, em Cristo livres somos, para nunca mais pecar. Os irmãos, em Cristo livres somos, para nunca mais pecar. Resgatados, glória a Deus. Pois temos liberdade pra nunca mais. Oh glória! Você tem liberdade, eu também para louvar. Oh glória! Resgatados, todos nós somos resgatados por Cristo. Que maravilha! Pra quê? No meio dos caminhos a Cristo. Poder receber, pra nunca mais pecar. Poder resgatados, somos resgatados, resgatados, pra nunca mais pecar. Glória a Jesus, bendito seja o nome de Deus Pai. Meus queridos, amanhã é nosso relógio de oração, tá certo? Relógio de oração, glória a Deus. E eu estava tendo a intenção de à noite, terminando realmente o relógio de oração, a gente estender com o culto. Mas tem a escola bíblica dominical no domingo, pela manhã, e a gente precisa
da mão de obra do meu genro. E ele está livre para fazer isso amanhã à noite. E então amanhã à noite a gente vamos tirar um tempo para nós poder colocar os vidros ali naquela varanda, né? Pois domingo tem a escola, aí fica difícil da gente ter o tempo de manhã, né? Usa furadeira, então faz barulho. Vamos agradecer. Nosso Deus e Pai, obrigado, papaizinho querido, pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo entre nós, dentro de nós. Obrigado, Pai, porque não abri, Senhor, da minha boca, Tu tem abrido, Pai, a porta da palavra. O Teu Espírito Santo tem trazido, Senhor, a minha memória. Jeová, muito obrigado pelo que Tu me deste nesta noite. Creio eu, Deus Pai, por fé no Teu Filho Jesus, que as palavras que foram aqui citadas, Deus Pai, tenha descido ao íntimo do coração de cada um dos Teus filhos, para se preservar, Deus Pai, se guardar, lutar, Pai eterno, para não pecar contra Ti. Ajuda, Papai, a Tua igreja a caminhar firme, Jeová, olhando somente para o Teu Filho, o autor e consumador da nossa fé. Perdoa, Pai eterno, cada um dos Teus filhos, dá uma noite de paz, uma manhã de alegria, Seu arrebatamento para esta noite, que possamos subir, Papai, cantando o hino da vitória, ensina o povo que possamos estar todos preparados, Senhor Pai, para ouvir o toque da trombeta e dizer para Ti: ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus te pedimos, sim, a Tua bênção, já te agradecemos por tudo e por todos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E os vitoriosos digam: a vitória é nossa. Se Deus é por nós e agindo Deus, ninguém. Glória a Deus. Amanhã todos, no relógio de oração, em nome de Jesus, orar intensamente, irmãos, pela providência divina, porque está marcado já a nossa inauguração e nós precisamos correr contra o tempo e envolve muita coisa ainda é necessário. Peço oração